Questão de número 2. Encontre a derivada da função f de duas formas. Primeiro, usando a regra do quociente e segundo, simplificando antes. Então, o que ele quer que a gente faça aqui nessa questão, pessoal? Ele quer que a gente calcule a derivada dessa função de duas formas diferentes. Primeiro, usando a regra do quociente, que é essa aqui, e é a primeira maneira de calcular a derivada dessa função, ele quer que a gente calcule assim, e a outra forma que ele quer que a gente calcule é simplificando primeiro essa expressão, ou seja, separando a fração para depois então calcular a derivada e comparar os resultados, não é verdade? Todo mundo torcendo para dar a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa, né? Vamos lá então. Então, inicialmente eu vou usar a regra do quociente, que é essa aqui, olha, para calcular a derivada dessa função. A regra do quociente diz a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pelo segundo ao quadrado. No nosso caso, a primeira função é a função do numerador, tudo isso aqui, e a segunda função é o x ao quadrado. De tal forma que a derivada da função, o f' de x, fica assim, ó. Derivada da primeira função, ou seja, derivada da função do numerador. A derivada de x elevado a 4 é 4x ao cubo. A derivada de menos 5x ao cubo é menos 15x ao quadrado. E a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. 1 sobre 2 raiz de x. Aqui já cabe uma observação, pessoal. É bom a gente saber a derivada de algumas funções base já de mente mesmo, né? Já ter em mente a derivada de algumas funções básicas. O que eu quero dizer com isso? Derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno é o menos seno. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? É bom a gente saber a derivada dessas funções base para a gente ganhar um tempo aí na hora de fazer as continhas. Então, onde é que eu estou? Eu estou aqui nesse passo da fórmula, olha só, a derivada da primeira função, está aqui, vezes a segunda, então vezes x ao quadrado. Menos a primeira função, estou aqui agora, então menos a função do numerador, né? X elevado a 4, menos 5x ao cubo, mais raiz de x, vezes a derivada da segunda função. A derivada de x ao quadrado é 2x. Isso tudo sobre a segunda função ao quadrado, x ao quadrado ao quadrado. Vamos colocar assim, x ao quadrado. Muito bem. Bom, agora vamos fazer conta? Vamos lá. F' de x vai ser igual, aqui eu vou fazer distributiva, tá? 4x ao cubo vezes x ao quadrado dá 4x elevado a 5. Depois, menos 15x ao quadrado vezes x ao quadrado dá menos 15x elevado a 4. Agora, para essa parcela aqui, pessoal, vou fazer assim, olha. 1 sobre 2 raiz de x vezes x ao quadrado. O que vai ser isso? 1 sobre 2 vezes... raiz de x é x elevado a meio. E ainda vezes x ao quadrado. Então, no fundo, o que eu vou ter aqui? Ó? Meio... que é aqui, ó, 1 sobre 2, né, meio, que multiplica x ao quadrado dividido por x elevado a meio. Eu tenho aqui agora uma divisão de potências de mesma base. Qual é a regrinha? É repetir a base, que é o x, e subtrair os expoentes. 2 menos meio. Ou seja, isso vai ser meio de x elevado a 3 meios, né? 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Meio de x elevado a 3 meios. Então, quando você fizer essa distributiva aqui, você vai obter meio de x elevado a 3 meios. Muito bem. Continha bacana, não é verdade? Bom, agora eu vou fazer distributiva aqui, tá? Vai ficar assim, ó. 2x vezes x à quarta dá 2x à quinta. Como tem um menos do lado de fora, menos 2x à quinta. Depois, 2x vezes menos 5x ao cubo vai dar menos 10x à quarta. Como tem o menos do lado de fora, mais 10x à quarta. E aqui eu vou proceder da seguinte forma, como a gente fez na parcela anterior, né? Raiz de x vezes 2x, o que é isso? Raiz de x é x elevado a meio. X elevado a meio, vezes 2x. Então isso vai ser 2 vezes x elevado a meio vezes x elevado a 1, multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base, que é o x, e soma os expoentes, meio mais 1. E meio mais 1 vai dar 3 meios, né? Então, 2 vezes x elevado a 3 meios, tá? Então, vamos lá, estou multiplicando essa parcela por essa, né? Vai dar 2x elevado a 3 meios. Como tem um menos do lado de fora, menos 2x elevado a 3 meios. Isso tudo sobre quem?
sobre x ao quadrado vai dar x elevado a 4. X elevado a 4. Muito bem. Bom, agora vamos somar o que dá para somar? 4x elevado a 5 menos 2x elevado a 5 vai dar 2x elevado a 5, né? Então, o f' de x vai ser igual a quê? 2x elevado a 5. Aqui tem um 15x elevado a 4, aqui um 10x elevado a 4, né? Menos 15 mais 10, menos 5x elevado a 4. Com expoente 3 não temos, mas a gente tem esse x aqui com expoente 3 meios. Então, você tem meio de x elevado a 3 meios menos 2. Meio menos 2. Também faça direto, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Menos 3 meios de x elevado a 3 meios. Então, menos 3 meios de x elevado a 3 meios. Isso tudo sobre x elevado a 4. Para finalizar, eu vou separar essa fração, tá? Separando essa fração, a gente vai obter f' de x igual, já vou fazer meio que direto aqui, tá, pessoal? 2x elevado a 5 sobre x elevado a 4. É a primeira parcela quando você separa essa fração. Isso vai dar 2x, né? 2x. Agora, menos 5x elevado a 4 dividido por x elevado a 4. Vai dar 5, né? Menos 5. E aqui vai ficar menos 3 meios de x elevado a 3 meios dividido por x elevado a 4. X elevado a 3 meios dividido por x elevado a 4. Divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. 3 meios menos 4. Não é isso? Bom, e 3 meios menos 4 vai dar 2 vezes menos 4, dá menos 8 mais 3, menos 5. X elevado a menos 5 meios. Então, aqui a gente tem 3 meios, que é esse aqui, de x elevado a menos 5 meios. Pronto, é a primeira parte do problema. É a derivada da função f via regra do quociente, tá? Bom, e agora o que ele está pedindo para a gente fazer? Para a gente calcular a derivada dessa função de outra maneira, né? Inicialmente simplificando aqui a função f. Então vamos fazer isso? Vamos simplificar aqui essa expressão? A expressão da função f de x é igual. O simplificar aqui significa separar a fração inicialmente antes de derivar. Quando você separar a fração, como eu fiz aqui, você vai obter o seguinte. X elevado a 4 dividido por x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. X ao quadrado. Depois, menos 5x ao cubo dividido por x ao quadrado, é menos 5x. Que mais? Agora a gente tem raiz de x dividido por x ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Raiz de x dividido por x ao quadrado. Raiz de x é x elevado a meio, dividido por x ao quadrado. Divisão de potências de mesma base, eu repito a base, subtraio os expoentes. Meio menos 2. E meio menos 2 dá para fazer direto, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, isso é x elevado a menos 3 meios. É a última parcela aqui quando a gente separa essa fração. Então, vai ficar mais x elevado a menos 3 meios. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? É derivar a função assim como ela está. E todo mundo torcendo, na verdade, para dar o mesmo resultado. Vamos lá? Então, f' de x vai ser igual. A derivada aqui de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos 5x é menos 5. E a derivada de x elevado a menos 3 meios. Regra da potência. O que eu devo fazer? O expoente desce multiplicando, então vai ficar menos 3 meios de x elevado a quê? O que mais eu devo fazer? Agora é subtrair 1 no expoente. Menos 3 meios menos 1. Finalizando, f' de x vai ser igual a 2x menos 5 menos 3 meios de x elevado a quanto? Olha só, menos 3 meios menos 1, dá para fazer direto. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Menos 5 meios. Conferiu? 2x tem aqui, menos 5 tem aqui, e menos 3 meios de x elevado a menos 5 meios também tem aqui. Tá, pessoal? A mensagem desse problema talvez seja o seguinte: verifique inicialmente, antes de você sair aplicando a regra do quociente, se é possível a gente simplificar a expressão, né? Se você consegue simplificar a expressão da função f, talvez fique mais fácil na hora de calcular a derivada, tá bom?